Olá, tudo bem? Muita gente me pergunta como é que foi minha vida de concurseira. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu entrei no mundo dos concursos lá em 2009, eu estava no último semestre da faculdade, estava estagiando na Petrobras e de alguma forma eu vi que aquilo ali não seria para mim. Então eu sabia o que eu não queria. E aí nesse último semestre, né, a gente fica meio perdido, o que eu vou fazer depois que me formar. E eu vi uma propaganda lá na faculdade do cursinho Clio, que ia ter um concurso para diplomata e eles iam ter a reta final aqui em Salvador. Aí eu, opa, que maravilha, estudar, fazer essa reta final, estudar bastante, vou passar nesse concurso. Obviamente não passei, perdi, era CESP, uma certa nula errada, tomei uma bomba lá, acho que fiquei com uns 30 pontos, 30%, bem pouquinho mesmo. E aí eu vi que o mundo dos concursos era muito maior e que precisava realmente de uma dedicação grande, né? Na verdade, eu nunca tinha estudado mesmo na minha vida. Desde o ensino médio, eu assistia a aula, sempre fui uma boa aluna, mas porque eu prestava muita atenção nas aulas, já que eu não tinha tempo. Eu treinava 6 horas por dia, ou seja, eu só frequentava a escola, prestava atenção, mas não estudava em casa. Então, quando eu comecei a estudar para o concurso, aí que eu fui aprender realmente a estudar de verdade. Eu fazia só exercício assim, chegar na véspera, fazia exercícios, via o fichário, né, que o professor tinha escrito, mas não estudava de fato. A primeira vez que eu comecei a estudar de fato foi para diplomacia. E aí depois desse concurso saiu o concurso para AFT, logo na sequência. Comecei a estudar para AFT, tinha um cursinho aqui também, Damásio, entrei, fiz os cursos, estudava em casa. Cheguei mais perto, fiz 50%, mas também longe das vagas, longe da aprovação. E aí, nesse mundo, eu decidi que ia ser concurseira. Era uma época que saía muito concurso, então qualquer edital acima de 10 mil eu fazia. Fiz BNDES, CVM, SUSEP, Bacen, ou seja, um mundo de concursos. Até que saiu o ICMS Santa Catarina, fui lá fazer também, sempre estudando de edital em edital. Nesse concurso Santa Catarina, eu viajei ao lado de uma pessoa que ia fazer concurso, eu vi que ele estava estudando, assim, comecei a bater papo. Aí ele falou que já estudava para a área fiscal há 2 anos, um ano, não lembro certo. Eu nem sabia o que era a área fiscal, né? Tava indo fazer o concurso de auditor. E aí, conversando com esse vizinho, né, do lado, a gente trocou, ele falou que tinha um grupo de amigos, que todo mundo estudava para a área fiscal. E aí, realmente, eu fui conhecer o mundo dos concursos de fato. Esse amigo, o Daniel, que é daqui de Salvador, ele me apresentou um grupo do Gmail, o pessoal se encontrou lá em Santa Catarina, a gente conversou, foi no pós-pro, né, todo mundo adora. Nesse pós-pro a gente trocou os e-mails, criou um grupo de e-mail, né, na verdade me colocaram dentro do grupo que já existia. E nesse grupo a gente, quando entrei nesse grupo, eu realmente decidi focar para a área fiscal. Até então, como falei para vocês, saiu um edital, o salário era acima de 10 mil reais, eu fazia. Então, ia estudando de edital. Nesse grupo, que eu realmente aprendi a estudar para a área fiscal, fiquei focada, a gente pegou, os meninos me deram muitas dicas, né? A gente pegou um edital base, eu ia estudando, na verdade era o edital do semestre Rio de Janeiro, que estava para sair, a gente pegou um edital anterior e ficou estudando em cima dele. Todo dia a gente fazia questões, toda semana fazia simulado. Era um grupo muito bacana, um grupo que tinha o Pedro Medula, que você já conhece, o Gabriel Rabelo, do Estratégia, o Salvete, do Exponencial. Muita galera boa, muita gente que foi aprovada. Tem gente que ainda tá na luta, mas o concurso é assim mesmo, cada um tem seu tempo, né? E aí nesse grupo eu fui estudando com eles, fiz a prova do semestre Rio, cheguei perto também, acho que não fiz o mínimo em 2 matérias, e foi um concurso que quem fazia os mínimos passava. Mas aí eu me animei, vi que estava chegando perto, alguns amigos desse grupo passaram, e aí, pô, então, eu tô no caminho certo, se eles passaram, eu também consigo. E nesse concurso do semestre Rio, eu acabei conhecendo o Wesley Salvaterra, que é um dos sócios da LS. Ele me falou que tinha uma consultoria, que ensinava você a estudar, que dava as dicas de materiais. Pô, negócio bacana, acho que tô precisando disso, tô precisando me organizar melhor.
que eu já tô aqui 2 anos estudando e não tá dando muito certo. Quer dizer, tô evoluindo, mas ainda não tô passando. Então, nessa conversa, eu acabei entrando na consultoria, então eu sou ex-aluna da LS, eu fiz a consultoria também. E aí, o nosso próximo foco seria semestre São Paulo. Estudei para o semestre São Paulo, fiz todas as metas eram bem puxadas. Tinham metas pré-edital, né? A gente começou fazendo planejamento regular, pré-edital para o semestre São Paulo. E fazia metas duas tarefas na semana, 2 tarefas por dia, a meta com 12 tarefas. Estudava em torno de 6 horas diárias. Quando saiu o edital, as tarefas ficaram mais puxadas, as metas ficaram mais puxadas. Passaram a ser 3 tarefas por dia, em torno de 9 horas por dia aí. E era um concurso que tinha 800 vagas. Esse eu vou passar com certeza. Todo mundo falava, fez o mínimo, tá aprovado. Se livrar da P1, tá aprovado. E eu fui lá, estudando. Fiz todos os mínimos, estava super feliz. E aí comecei a colocar a nota no ranking, né, e acompanhando lá todo dia. Todo dia eu olhava o ranking e comecei em 100, 200, 300, 600. Aí no final do ranking estava em 700, mas quando saiu a lista final mesmo, fui lá para 1.400. Ou seja, fiquei de fora. Nessa época eu já tinha conhecido o meu então namorado, né, o Rodrigo. A gente se conheceu no cursinho do Silvio Santos, porque antes desse ICMS eu pulei e teve uma receita no meio. Eu desviei um pouquinho o foco do ICMS para estudar para receita, talvez isso tenha me atrapalhado um pouco entre passar em um e passar em outro, acabei não passando em nenhum dos dois. Na receita eu fiquei por causa de uma questão, acho que de auditoria, e no ICMS eu fiz os mínimos, mas não o suficiente para passar. E nesse concurso do ICMS São Paulo, Rodrigo, a gente já estava estudando juntos, né? A gente fazia as mesmas metas. E ele tinha acabado de começar a estudar, tinha começado no pós-edital da Receita, estudou 4 meses, 6 meses. O pai dele ainda estava doente, então cheio de problema, e conseguiu ter uma nota maior do que a minha. E aí foi nesse dia que quando saiu o resultado do semestre São Paulo, que eu achei que nunca mais ia passar em concurso nenhum. Imagina, perdendo um concurso de 800 vagas, seu namorado que começou a estudar depois de você, tem uma nota melhor que a sua, tava para ser aprovado, ele fez a nota que passaria, né? Ele não chegou a ser chamado porque ele perdeu no desempate, mas ele fez a nota que passaria, né? Então juntou tudo, né? Possibilidade de ir para São Paulo, a gente ia se separar, eu perdi no concurso de 800 vagas, então nunca mais vou passar, concurso não é pra mim. Então, depois do semestre São Paulo foi bem difícil pra mim, mas ele sempre esteve do meu lado, meus pais também. E passei quase uns 2 meses sem tocar direito no livro, dava umas 3 horas por dia. E eu já saí da faculdade pra estudar, então eu nunca trabalhei. Então eu estudava 3 horas por dia, ia ali enrolando, às vezes ficava 6 horas sentadas, mas não conseguia fazer nenhuma meta. E foi uma parte bem difícil, assim. Aí logo depois dos concursos, o resultado saiu no início do ano. No meio do ano saiu o edital pra Cefaz Pará. Eu vou parar. Vou tentar, né? Um concurso assim que muita gente do Sudeste não vai, né? Ou não ia, agora vai. Tinha as 2 opções, fiscal e auditor. Eu tava com uma autoestima bem baixa. E aí, vou tentar o de fiscal, vou ver se eu passo. E aí eu fiz o de fiscal, passei, foi outra prova que bastava fazer os mínimos, eu fiz todos os mínimos. Provavelmente teria passado também no de auditor, porque eu tinha uma nota boa, quase todas as matérias, e tanto para o auditor quanto para o fiscal, bastou fazer os mínimos. Eu sempre fui bem regular assim, nas matérias, então provavelmente teria sido aprovado também para o auditor, mas com uma prova diferente, não sei. Mas o que me deu essa aprovação do Cefaz Pará foi a volta da minha confiança, que estava perdida, né? Que nunca mais vou passar em lugar nenhum. E aí, depois do ICMS Pará, eu voltei para estudar para o ICMS Rio de Janeiro, o segundo, né? Segunda vez estudar para o ICMS Rio de Janeiro. E no meio saiu o TCM da Bahia. Eu já estava aprovado para o TCM da Cefaz Pará. E antes
antes de sair a homologação, a gente foi colocando lá as opções de locação, né? Que seria por ordem de escolha, a gente escolhia antes, então todo mundo já tinha os lugares que tinha escolhido, ia botando na tabelinha e tava sobrando pra mim Altamira. Altamira, pra quem não conhece, é o município que tem maior território do Brasil, acho que já foi do mundo, agora mudou. E Altamira tinha uma sede perto do aeroporto, mas tinha uma agência a 900 quilômetros. Imagina, no meio do Pará, aquelas estradas. Então, era algo que eu estava muito preocupada em ter que ir para Altamira. E aí saiu o concurso TCE da Bahia. Nunca tinha estudado para Tribunal de Contas, mas vi a oportunidade de ficar em casa. E aí estudei muito. Estudei quase 10 horas por dia no período entre o edital, né? Quando saiu o edital do TCE da Bahia. Tinha 3 matérias que eu nunca tinha visto, que era processo civil, controle externo, auditoria governamental. Contabilidade pública eu tinha estudado um pouquinho, porque teve um concurso de APOF no meio, entre um e outro, que eu resolvi fazer, que era o de técnico de São Paulo, porque caso o Rodrigo fosse chamado, seria uma oportunidade de ficar lá com ele. E aí eu fiz esse concurso do APOF, então eu estudei pouco de contabilidade pública. Mas as outras 3 matérias eu nunca tinha estudado nada, então parti para estudar essas 3 matérias. Como vocês já sabem, né, eu estava bem nas outras, eu tinha passado no Faz Parar, já estudava há bastante tempo, já me sentia preparada. Acredito que se não fosse algumas questões de psicológico, eu teria passado também no CMS São Paulo. Nas 2 semanas antes eu tive uma crise alérgica, fiquei toda empolada, toda vermelha e fiquei sem estudar direito, fui pra prova meio mal. Então acho que isso tenha me atrapalhado, mas eu já estava bem para passar, assim. Então as matérias da área fiscal já estavam bem consolidadas, já tinha terminado, já tinha feito todas as metas regulares, que a gente chama, né, do iniciante, todas as metas do experiente. Já estava só de pós-edital em pós-edital, então já estava muito bem em todas as matérias, tirando essas de controle que eu nunca tinha visto. E aí, estudei bastante. Graças a Deus foi o suficiente, essa parte vocês já sabem. Passei no TCE da Bahia e fui chamada antes dessa Faz Parar. Então, acabei que eu nem tomei posse lá no Pará, porque eu já tomei posse direto aqui em Salvador. E desde acabou a minha história de concurseiro. Então, esse vídeo é pra falar um pouquinho da minha história, mas pra falar pra você que tá aí na jornada, que não desista, que vale a pena. Às vezes demora um pouquinho mais pra um que pra outro. Pra você ter uma ideia, né? Que eu falei, comecei em 2009, fui nomeada em 2014. Então, foram 5 anos pra estar no meu cargo de hoje, né? O cargo que eu gosto, que eu sou feliz no meu cargo. Falei disso também em outro artigo, né? Que é importante você fazer algo que você queira. Você vai passar o resto da sua vida fazendo isso. Então não adianta passar em qualquer concurso só porque é mais fácil. Porque senão depois você vai ter que continuar estudando. E muita gente se frustra quando começa a trabalhar. Então pesquise direito sobre cada um dos concursos. Veja se é isso mesmo que você quer. E se dedique, que vai dar certo. Até logo. Tchau, tchau.